Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio super especial, eu quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. E compartilhar com todo mundo, porque hoje, Bebel, Hoje estamos comemorando 3 anos de Power. E pra isso, a gente trouxe o nosso primeiro convidado, polêmico. polêmico. Não, e Quase detalhe, nada. nosso primeiro convidado aqui, se vocês buscarem aí, a nossa primeira entrevista foi online. Vocês estavam no pré-A na nossa entrevista. Eu tava. Então foi pra gente inaugurar com o pé direito. Foi mais ou menos nessa época, né? Exatamente, Ah. foi. É. Foi. É um Maravilhoso. milagre eu estar aqui, A não gente tá tá no muito pré. feliz de estar, Pois é. muito feliz de ter você aqui, porque somos grandes admiradoras de você. E o Obrigado. Thales, assim, no meio da pandemia também, várias lives comigo também sobre É verdade. empreendedorismo. É verdade. Então, Thales Faz Gomes. parte da nossa trajetória. Exatamente, Thales Gomes, Bacana. bem-vindo ao PowerCast. Prazer estar com vocês, turma. Obrigado pelo convite. Imagina, Obrigada. e aí, só pra também comemorar, nós vamos fazer uma festa de 3 anos, por isso a gente vai te dar um super presente. Opa, Ai, peraí. é um pix. Adoro, é um Pix. Pode ser que tenha um Pix. Eu gosto. A gente quer dar esse presente super Obrigado. especial, essa caixa que a gente fez chique, junto ó. com a Gráfica Nova Brasileira. Eles são lá do Rio de Janeiro e eles fizeram isso em parceria com a gente. Essa caixa é linda, Para nossa. todos os nossos convidados especiais. Exatamente. Tem um gorozinho É uma da cachaça PTK maravilhosa. especial da Potecar. Espero que você possa também provar. e Eu você vou lá conta pra comemorar gente. com vocês, então, no dia 30, hein? Lá no Dia rooftop da 30. Bifly, não é isso? Vai ser incrível. Exatamente. Não sei se podia falar o endereço. Não, tudo bem. Tudo bem que é nome na Tá lista, tudo não tem bem. problema. Não adianta bater Não lá. adianta né? mais. Mas tô animada, né? Porque 3 anos, gente. Muitos entrevistados especiais por aqui. E Sim, gente, foram mais de 180 episódios, mais de 200 pessoas entrevistadas, muitos talks. 6 talks. 6 talks. Tem, né? Como coisa a gente viveu. Temporada na estrada também. E vem muita coisa boa por aí, então a gente já vai começar os nossos 4 anos com o pé direito de novo, com Legal. o Thales aqui. Quando com a fizer 6 anos, você volta. Volto mole. 3 anos, ele vem. Faz tipo Olimpíadas, a cada 2, talvez, né? Exato, Diminui um cada pouco. 2, exatamente. Cada 2, quando fizer 5 anos, o Thales tá de volta. E Exatamente. sempre, o Thales também sempre tem muita informação e muita coisa maravilhosa, coisa nova né? pra contar. Não, e esse ano a gente fez ao vivo, fez talk na estrada, fez podcast na estrada, fez Brasil afora, fez fora do Brasil. É muita coisa, né? Legal. Obrigada a vocês todos que acompanham aqui. A gente tá no ano, assim, de muitas comemorações, né, Muitas Bebel? comemorações, inclusive, a gente acabou de mudar nossa identidade também, então aí é mais uma novo. mudança. É tudo Bacana. novo e a gente agradece essa comunidade linda que a gente construiu junto e que tá aí Com acompanhando vocês. o Power sempre. Muito obrigada a todo mundo. E Então bora vamos lá começar. agora, né? Vamos lá. Vamos. Thales, eu sei que, né, você sempre tá muito ativo na internet de falar sobre empreendedorismo. Uhum. Você tem uma carreira linda, Obrigado. emocionante. A gente leu o livro, né, do Thales. É um livro, Obrigado. assim, power, diríamos. E a gente queria contar um pouco da sua história, mas também um pouco do que não tá tão à vista sempre, né, pra gente tentar tirar coisas novas também do Thales, né? Exatamente. Apesar que você não deu tanta entrevista ao longo, né, da sua carreira, assim. Ai, eu acho que Quase nada. muita. Nesses últimos tempos, ele não tem falado muito. Então aí deve ter muita coisa que a galera ainda não sabe Pode que a gente ser. pode tentar explorar. Pode ser. A gente consegue. Vamos tentar. Bora lá, então. Ah. Queria que você começasse a contar quando, que a gente já sabe da parte do Easy, mas a hora que você ganhou mesmo, pegou o dinheiro, o primeiro dinheiro que você começou a empreender, como que foi essa mudança? Tipo, quando eu vendi táxi, não mudou quase nada, assim, porque eu tinha um planejamento financeiro que eu falei, cara, quando eu fizer uma grana forte, eu vou travar isso tudo em investimento de longo prazo que eu não consigo mexer, porque senão eu vou ficar torrando com bobagem, ficar comprando carro, essas coisas que geralmente quem não tem grana ganha e fica gastando com essas coisas, né? Eu falei, pô, deu me livre, daqui a pouco eu tô parecendo aqueles malucos, aqueles carros de posto colorido e tal, eu vou me proteger de mim mesmo, vou travar esse dinheiro. Então, o dinheiro que eu ganhei de Easy Táxi é minha aposentadoria, né? Então, eu coloquei um investimento de longo prazo travado e eu falei, não vou mexer nesse dinheiro. Óbvio, peguei um pouco para resolver algumas coisas que eu queria e tal, mas percentual ínfimo e a grande maioria do dinheiro, eu falei, pô, não vou mexer nesse dinheiro. Isso foi muito importante pra minha vida, inclusive. Que aí depois eu comecei a me permitir, beleza, tudo que eu ganhar a partir de agora, aí, cara, aí eu vou começar a me dar os presentes que eu sempre quis me dar. Então, não teve essa mudança do tipo, pô, agora mudei o meu hábito de consumo, assim, eu não mudei muita coisa naquele momento, eu fui mudando ao longo do tempo, até porque eu fui amadurecendo, eu era um moleque, né, eu tinha, sei lá, 27 anos quando eu vendi a empresa, né, mas eu não tive esses casos de pô, pegar e agora, até porque não foi tanto dinheiro assim, né, a empresa, tudo bem, a empresa valia 1 bi, mas eu tinha 4% da empresa. Sim. Então, era um bom dinheiro, a padrão de Brasil, é até um sacrilégio eu falar que não é tanto dinheiro assim para padrão Brasil, mas para padrão de poder pegar e fazer o que quiser, isso não é verdade.
né? Porque o montante de dinheiro que eu fiz, se eu não soubesse administrar meu dinheiro, eu podia torrar esse negócio em, sei lá, em 5 anos. Mole, entendeu? Então, a ideia era que eu construísse um alicerce financeiro para que eu pudesse tomar mais risco, e foi o que eu fiz, né? Tanto que eu saio do EasyTaxi, sei lá, 6 meses depois eu fundo a Singu, e aí sem funding, e aí depois, pô, fiz o G4, então eu comecei a tomar um monte de risco que antes eu não tinha chance de tomar, porque eu tava na rodinha do rato, né? Eu tinha que pagar a conta, né? Sim. E Thales, falando, né, da sua carreira, você empreendeu, você é conselheiro de várias empresas, você estava comentando com a gente. Aqui, a maior parte das pessoas que escutam a gente são empreendedores ou intraempreendedores. E eu queria que você trouxesse o cenário que a gente tem hoje, né, brasileiro, economicamente, sobre essa questão de fomentar o empreendedorismo, né, as possibilidades que se tem hoje para o empreendedor sobreviver, começar uma empresa, não desistir ali depois de 2 anos, porque é afogado por um monte de coisas, taxas, impostos e etc. Queria que você trouxesse um pouco como é que tá esse cenário hoje em dia e como que você enxerga mais para frente o alimento de empreender mesmo, né? O fomento. Se você acha que ainda vai continuar tendo muita gente empreendendo, como que tá isso? Se isso tá mudando? Queria que você trouxesse sua visão de alguém que já viveu aí muita coisa. Então, o Brasil, ele é um país que ele vive de ciclos econômicos de acordo com a taxa de juros, né? Assim, qualquer país no mundo é assim, mas o Brasil talvez é um pouco mais acentuado isso, porque a gente tem uma variação muito grande de taxa de juros. Então, a gente chegou a ter, no auge ali do governo Bolsonaro, 2,75% a taxa básica de juros, né? Hoje a gente está em 12%, né? Que é a Selic. O que acontece? Esse é o custo do dinheiro. Então, você teve uma variação aí de mais de 5 vezes, né? Em uma premissa que é o custo do dinheiro. E a gente não tá falando de, tipo assim, há 30 anos atrás. Eu tô falando de 3 anos atrás. Né? Então imagina, em 3 anos você tem uma variação de mais de 5 vezes o custo do dinheiro. Isso muda radicalmente o planejamento de qualquer companhia, por consequência, a disponibilidade de capital. Então o empreendedor, que ele é o empreendedor, no meu caso, que é um empreendedor de tech, que sempre faz negócio que exige muito capital para crescer e tal, a gente acompanha o movimento de custo de dinheiro. Quando o dinheiro tá barato, a gente consegue captar mais dinheiro a múltiplos melhores, né, a valuations melhores, por consequência você consegue testar mais coisas, fazer mais coisas. Quando o dinheiro tá caro, pode secar, né, o que aconteceu, o capital hoje praticamente secou, tá começando a voltar, mas praticamente secou. Por quê? Porque pro investidor, ele tomou uma decisão muito simples, né, eu posso investir em um produto financeiro aí, sei lá, uma debênture de um banco, que tá me pagando IPCA mais 6, eu vou tomar risco de venture capital pra quê, pô? Se eu consigo fazer IPCA mais 6, né? Então o cara faz, tá lá, dívida boa, tá? Dívida de empresa gigante, que tem fábrica, que tem bilhões ali de lastro, dívida dessa pagando IPCA mais 10. Eu vou investir em venture capital pra quê, pô? Não faz sentido, né? Ou o cara, sei lá, ele pega uma renda fixa básica que seja, ele dorme em 12% ao ano. 12% ao ano de valorização do seu capital, você não quer mais nada, né? Então, isso faz com que o acesso a capital fique muito duro para o empreendedor. Por consequência, se eu não fosse falar aí do empreendedor de tech, que é um pouco mais o meu caso, mas vamos falar do empreendedor real, Brasil de verdade mesmo, que é a pessoa que quer montar uma loja tal, muitas vezes esse cara ele precisa de um empréstimo, então ele vai bater no banco, com o juro a 12, né, básico, se esse cara conseguir dinheiro, que muitas vezes ele não vai conseguir porque ele não tem laço para conseguir, mas se ele conseguir dinheiro, é um dinheiro muito caro. Aí existe uma conta matemática para saber o quanto que vale a pena ele investir naquilo, né, que a turma chama de WACC, né, que é o custo de capital, que no final do dia ele está querendo entender o seguinte, cara, a minha margem permite que eu pegue capital aqui com esse banco, eu invista nessa operação, eu dê conta de pagar minha operação, me pagar, retornar o dinheiro que eu devo ao banco, ou pagar o cupom ali que eu tenho que pagar pelo menos pro banco, até de fato eu break-even essa operação, muitas vezes não fecha essa conta, né? E a verdade é, dificilmente essa conta fecha no Brasil. Então o Brasil, o empreendedor, ele toma muito mais risco do que qualquer outro país no mundo, né? Porque apesar de ser um mercado muito bom, e eu vou separar isso daqui, depois eu falo da parte boa, tô falando só da ruim, né? É um mercado que o custo de capital é muito alto e que os bancos não são geralmente tão parceiros do empreendedor, né? Por quê? Porque é muito fácil para o banco no Brasil ganhar dinheiro. Pode ver que os grandes bancos, entra tri e passa tri, eles anunciam trimestres recordes de lucro, né?
Sim. Tá falando de bilhões, dezenas de bilhões de lucros aí por trimestre que os bancos o fazem, né? E tudo bem, merecido que eles façam isso, mas o fato é muito mais fácil você ganhar dinheiro num país como o Brasil, onde existe um oligopólio, né? Você tem aí 3, 4 bancos que dominam o país, o resto são pequenos bancos ali brigando por uma fatiazinha ali do bolo, mas os grandes bancos ali praticamente dominam o negócio. Então essa turma, ele não precisa correr atrás, como é um mercado pulverizado como os Estados Unidos, onde qualquer cidadezinha, qualquer cantinho do país tem um banco ali que tem capacidade de te dar empréstimo e tal, e por consequência tem uma competição maior, então esse cara vai olhar um pouco mais de cuidado ali pro empreendedor, né, para ver se ele pode dar um capital ali para esse empreendedor começar esse negócio, né. Isso me deixa um pouco frustrado no nosso país, que o brasileiro, ele tem por natureza uma vocação empreendedora, porque a gente é um povo que se vira pra caramba, né. Acho que todos nós aqui já devemos ter passado em algum momento da nossa vida que a gente precisa arrumar dinheiro para pagar aluguel. Precisa arrumar o dinheiro para poder fazer um negócio que eu quero, né? E aí, como é que eu vou arrumar dinheiro? Sei lá, eu vou ligar para alguém e falar, você tá precisando de mim, deixa eu te arrumar um patrocínio, você me dá um percentual, deixa eu fazer uma venda, você me dá uma comissão. A gente se vira. O brasileiro é assim. É diferente de outros povos, então sei lá, você vai pegar o alemão, o inglês, é um povo mais cartesiano, mais processual. Essa turma não é hustler, igual o brasileiro médio. O brasileiro é virador, né? E o que falta pro brasileiro são duas coisas, então, né? É acesso a um capital que viabilize esse cara começar um negócio, né? Muitas vezes ele vai precisar desse negócio. E 2 é conhecimento, né? Então, a gente tem um gap de conhecimento muito grande. Se você parar pra pensar, o último dado que eu olhei com relação a isso, eu não sei se está atualizado, mas tem muito tempo que eu olhei, 80% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. Isso quer dizer que esse texto que está aqui do convite, ó, ele lê isso, ele não vai entender tão bem o que está acontecendo isso não. Talvez ele vai esquecer, não vai lembrar o que está direito. O que é? Dificuldade de interpretação de texto mesmo. Se der um texto para essa pessoa ler e falar, faz uma prova sobre o texto, eles vão errar boa parte da prova, né? As pessoas não conseguem interpretar. A cada 10 brasileiros adultos, 8 não conseguem interpretar plenamente um texto, né? São analfabetos funcionais, né? Esse é o Brasil, né? Esse é o gap de educação que a gente tem. E quando a gente fala então de educação matemática, aí é pior ainda, né? As pessoas mal sabem fazer operações básicas. Então a gente é um país que está muito para trás do ponto de vista educacional, né? A gente está abaixo de países africanos cujo um terço da população passa fome, né? Para você entender o nível baixo que é o nível educacional brasileiro, né? Então isso dificulta para o empreendedor, porque o empreendedor, apesar dele ser muito habilidoso, virador, ele dá um jeito, chega um momento que ele bate num teto, que ele não tem uma capacidade de organizar o próprio caixa. Então, muitos são os casos que eu vejo, no G4, bom, passam dezenas de milhares de empreendedores, né? A gente já treinou mais de 50 mil empresas lá no G4, eu vi muito empreendedor bom, que às vezes o cara tava para quebrar, o cara tava vendendo 10 milhões por ano, tava para quebrar, vendendo, batendo meta. Por quê? Porque não sabe operar muito bem estoque, porque não entende os custos ali daquela venda que ele tá fazendo, tá vendendo muito, mas tá vendendo do jeito errado, com recebimento longo, né? Então, tem N coisas que uma educação básica melhor ajudaria, mas a educação empreendedora também, que é, cara, deixa eu saber operar um caixa melhor, deixa eu saber pegar o mínimo dos indicadores financeiros que eu preciso acompanhar no meu negócio, que deixa eu saber operar esse negócio, que aí tem N pessoas ensinando, G4 ensina, tem um monte de coisa gratuita no YouTube, que o empreendedor também pode acessar, e se ele tiver vontade, né, sentar ali e tentar aprender para poder ajudar. Essa parte negativa. Vamos falar da parte positiva, né? A parte positiva é, a gente vive num país de 215 milhões de habitantes, um país continental, um país com uma temperatura excelente, equilibrada, então tem negócio para fazer no Brasil o ano inteiro, né? Tem uma época onde está tão frio que ninguém sai, não tem dessa. O Brasil tá sempre bom para fazer negócio, né? E tem uma característica intrínseca do brasileiro, né, que tem a ver com baixo índice educacional, principalmente educação financeira, é que o brasileiro, ele gasta cada centavo que ele ganha. Ele não guarda dinheiro. E isso é em todas as classes, tá? A gente é muito estúpido financeiramente. É um povo, pra você ver, né? A gente é o povo que mais compra em redes sociais do mundo. Que mais compra no mundo. O Instagram no Brasil é onde influenciadores têm mais conversão em dólar vendido. Ou seja, o cara anunciar com influenciador no Brasil é um golaço. Aqui vende muito. Por quê? Porque as pessoas são extremamente consumistas. O americano também é consumista.
certo? Só que o americano não tem o que a gente tem aqui, que é a parcelinha, né? Aqui o cara mete 12 vezes ali, pau na máquina. Compra 10 coisas em 12 meses, vai comprando. É o mesmo valor. A conta que ele faz é o seguinte, eu tenho 5 mil de salário, mais 5 mil de limite de cartão, então eu tenho 10 mil. Né? E vão pro pau. Tinha um meme esses dias que falaram isso. Me mandaram, eu fiquei ofendida. Que era, como era aquele meme? Porque, tipo, eu ganho 5 mil, o meu limite é 10, logo tenho 15 mil por mês. É isso. Mas eu juro que as pessoas pensam assim, bom, é só a gente olhar o endividamento da família brasileira, né? E aí, o que a família faz, né? Fala, meu cartão é esse, dá pra pagar o mínimo. Opa, vou pagar o mínimo. Porra, mano, olha quanto você tá pagando de juros. Tá pagando 300%, 400%, 500%, sei lá quantos por cento são esse danado desses juros, mas é um juros, assim, absurdo se você pagar o mínimo do cartão. Só que as pessoas fazem isso. Isso é péssimo para as pessoas, tá? Elas não deveriam fazer isso. Mas pro empreendedor, não tem nada a ver com isso. O ponto é, eu tô vendendo essa caneca aqui, essa caneca hypou no TikTok, só que essa caneca lá em 12 vezes você vai vender. Enfia no preço, custo de antecipação que você vai vender. Né? Então, você tem essa oportunidade que é, se você souber criar um produto ou um serviço, que as pessoas queiram, as pessoas vão comprar. Aqui o bichão, ele tá morando de aluguel, mas ele tem carro novo, ele tem iPhone, ele tem iPad, ele viaja até pro verão europeu, mas não tem nenhuma casa pra morar. Esse é o Brasil. Então isso é uma oportunidade, cara, única. Única. Porque um europeu, o cara fica 15, 20 anos com o mesmo carro. O europeu não compra roupa. Né? Pô, o cara é diferente o hábito de consumo. As pessoas são bem mais conscientes com o dinheiro, né? As pessoas não são tão consumistas. Então, a gente morar num país como esse, que a gente tem a oportunidade, onde a pessoa gasta cada centavo que ela tem e o que ela não tem, pro empreendedor, isso é uma riqueza importante, né? Então, se eu fosse fazer um wrap-up assim do cenário, entre os prós e contras, né? O Brasil historicamente sempre passou por ciclos financeiros difíceis, que muitas vezes são causados por causa dos ciclos políticos muito ruins, né? Só que o Brasil sempre deu um jeito. Aí eu fico imaginando o seguinte, imagina se o Fred Trajano, há lá 20 anos atrás, né, no caso ali a mãe dele que ainda tocava, né, Dona Luísa, decidisse desistir do Magazine porque o Brasil estava em crise econômica, né? Imagine se o Guilherme Benchimol, né, decidisse desistir da XP porque, tava passando por um período difícil ali, tava em crise, imagina, subprime de 2008, né, que foi uma chuva de problema no mundo inteiro, o Guilherme tava ali tocando a XP, o cara deu um jeito e continuou, sacudiu a poeira, continuou fazendo, continuou crescendo. E olha onde a empresa foi, né? Saiu a 60 bi de valuation IPO dele, se não me engano, né? Então, o bom empreendedor, ele se adapta à situação, né? Então, o Darwin nunca fez tanto sentido, né? O bom empreendedor não é o que tem mais dinheiro, não é o que largou na frente. O bom empreendedor é aquele que se adapta. Que se ele não se adaptar, ele vai ser engolido. Isso é um fato. E a gente viver num país que tem tantas necessidades de adaptação, isso favorece o bom empreendedor. Então, a crise acaba de fato virando uma oportunidade, porque se eu tenho essa capacidade de adaptação, e de novo, isso vem muito da capacidade de me educar como empreendedor, né, para eu me adaptar ao cenário, para eu pensar em inovação, para eu pensar em como controlar melhor meu caixa e tal, eu vou sair na frente dos meus competidores. Né? E muitas vezes o competidor, ele não tem resiliência, ou dá uma dor de barriga ali, ele fala, bicho, tomei uma proposta aqui de um amigo meu que tem uma empresa grande, o cara me chamou para ser diretor, tirar 1 milhão por ano, acho que eu vou ficar nessa vida aqui mesmo. Bom, tá ótimo, 1 milhão por ano é um bom dinheiro, mas se o cara quer empreender, obviamente ele tá mirando fazer 1 milhão de vezes mais que isso, né? Então, talvez as pessoas não tenham tanta ambição assim, hoje em dia, né? A grande maioria das pessoas não tem tanta ambição assim, e quem de fato tem ambição, quem de fato tem vontade de aprender, quem de fato tem fome e mora num país como o Brasil, onde os ciclos mudam muito rápido e ele tem essa capacidade de adaptação, vira uma oportunidade muito grande, né? E no fim do dia, o Brasil esse ano deve crescer 1,9%, 2%, se tudo der certo, a minha empresa vai dobrar de tamanho, né? Eu tô crescendo 100%, né? Então, o Brasil não é um país de macro. Quem tem que olhar macro é o Itaú, a Vale do Rio Doce, né? Que são empresas de centenas de bilhões de dólares ali de receita por ano. Essas empresas que olham, o Brasil vai crescer 2%. Puta, então se eu crescer o dobro, eu cresço 4%. Essas empresas olham isso. Os nossos negócios, os negócios menores, não é país é de micro. Cara, como é que você dobra o teu negócio? Essa é a pergunta, né? Que máximo. É isso. Não, eu ia fazer uma pergunta que você quase
falou ela toda. Mas vou perguntar mais ou menos parecido. Tá bom. Vocês abriram um G4 alguns anos atrás, e quando vocês começaram, o core business era educação, sempre foi educação, né? Certo. E eu acho que foi se adaptando aí, como qualquer outra empresa, e entendendo cada vez mais o caminho. Quando você fala que as empresas começam e tem aí essas dores do empreendedor, de o cara não sabe fazer fluxo de caixa, etc., receberam 50 mil empresas, qual é, assim, os 3, assim, que mais problemas chegam, os 3 maiores problemas de todo mundo? Porque eu imagino que cada um chega com um problema, mas deve ter uns 3, assim, que, tipo, é gestão de pessoas. E desses 3, como que vocês ajudam a melhorar a empresa? Só uma colinha aqui pra galera. Não, geralmente a turma vai sempre falar de problema de gente, cultura e ciclos financeiros, né? São os 3 problemas que estão permeando a vida de todo mundo, né? Mas a gente acaba dividindo isso em outros ciclos, né? Então, quando a gente vai falar de gente, depende do tipo de empresa que a gente está atendendo. Então, se for uma empresa que ela está, sei lá, fazendo de 1 a 10 milhões, ela tem uma necessidade de ferramentas diferente de uma companhia que já passou dos 10, né? Então, a gente tem 32 programas lá dentro da escola, né? E desses 32, a gente divide por tamanhos de companhia e divide também por momentos de companhia. Então, eu tenho uma companhia que não faz 10 milhões, não faz sentido eu discutir estratégia com ela. Aí eu tenho que discutir melhoria de processo, eu tenho que discutir atração de talentos, tem que discutir venda, eu tenho que discutir ciclo financeiro com ela. Então a gente tem programas para isso, sei lá, Traction, por exemplo, né? A empresa passou de 10 milhões, então tá na hora dela começar a olhar a perpetuidade do negócio. Aí a gente vai falar de estratégia. Aí eu tenho gestão e estratégia, que é o único programa dos 32 que eu dou aula. Aí tem o programa lá do Paulo Guedes, que é a expansão de negócios. Aí tem o Family Business, que é o Mika Pfeffer lá, da família da Suzana, que vai explicar como é que eles estruturam, como é que a Suzana estrutura a família, o que as pessoas podem aprender com esse processo de estruturação da família da Suzano, tal. Então a gente pega esses programas de acordo com o momento dos negócios. Suzano Celulose. É a maior empresa de celulose do mundo, né? É brasileira. Então a gente pega esses programas e encaixa de acordo com o momento da companhia e o tamanho da companhia, né? Não adianta uma companhia achar que, beleza, eu vou entrar no G4, vou fazer um programa e vai resolver todos os meus problemas. Isso é uma grande mentira. É o que eu sempre falo pra turma. Se você pegar o melhor personal trainer do mundo, o treinador, sei lá, do Cristiano Ronaldo, o treinador do Alex Poitin, né? Aí agora eu vou treinar com o treinador do Cristiano Ronaldo. Eu vou virar o Cristiano Ronaldo? Não. Eu vou virar o Poitin, se eu pegar o treinador dele? Não vou, né? Se eu pegar o treinador e cumprir o treino dele, eu vou me tornar melhor? Com certeza. Você vai se tornar melhor, né? Se eu pegar o treinador e não cumprir o treino dele, eu vou me tornar melhor? Não, você vai ficar igualzinho. Né? O treinador não pode treinar pra você, né? Você que vai ter que treinar pra você mesmo. Ele pode te orientar, né? Então tem um pouco desse ponto. O outro ponto eu vou falar, só cortar uma coisa que você fala muito é disciplina, né? Sempre, muita disciplina. Tudo na vida, né? E aí tem um play de você trazer esse empreendedor pra essa realidade onde você vai dar ferramenta e educação pra ele. Então você vai ensinar o cara a pilotar o avião. E aí você vai vender o avião. Então, nossa principal linha de negócio hoje é software, né? Então eu educo o empreendedor e aí eu vendo a ferramenta para ele, eu vendo o software. Então, cara, compra esse CRM, compra essa AI aqui, compra... Então, a gente fala para ele qual o conjunto de ferramentas que ele deveria ter naquele momento da companhia dele para organizar melhor o negócio dele. Será que ele tá precisando do CRM, do ERP, de um software de CX, de um software de marketing, de uma automação de processos? Então, a gente acha parceiros, se a gente não tem essa ferramenta proprietária, a gente acha parceiros que tenha e vende via o nosso shoppingzinho, que é o G4, que é esse ecossistema de soluções ali que a gente tem para o pequeno e médio empreendedor. Uma vez que esse cara tem conhecimento, tem ferramenta, muitas vezes o que vai faltar para ele é ambiente. Porque imagina, muitas vezes esse empreendedor está no interior do Rio Grande do Sul, onde ele é o cara mais rico da região, tá? Ele não tem com quem conversar. Então os amigos de infância desse cara, ele não pode falar o seguinte: puta, mano, eu tenho 12 milhões de folha para pagar esse mês e foda, um cliente ali cancelou comigo, eu vou ter que antecipar o caixa, não sei o que. Esse cara não pode ficar falando isso. Sabe, tipo assim, ele até pode, mas as pessoas vão achar que ele é um babaca, né? Porque não faz parte da realidade dele. Ou ele falar, pô, minha vida tá foda, eu tava mirando fazer 300 milhões, fiz 280, que merda. Eu entendo esse cara, mas o amigo de colégio dele vai achar que ele tá tirando onda. Sim. Não vai entender a dor desse cara. Eu entendo a dor desse cara, porque eu sou empreendedor, eu passo por isso. Eu miro uma meta gigante e a gente sabe que não é sobre a grana, não é sobre o... É a missão. Podia ser 10 reais e eu fazer 8, mas, pô, a missão é ruim você falhar na missão, né? Então o cara, ele fica com esse gosto de merda na boca de ter falhado na missão e ele não tem com quem trocar.
E ele não tem com quem conversar, fala, cara, quando você estava nessa situação, o que você fez? Qual canal de venda que tá performando melhor para você? Né? Qual que é a margem do seu setor aí? Que tipo de pessoa que você contrata para fazer esse tipo de trabalho aqui? Ele não tem com quem trocar. Então o G4 ele tem essa outra caixa aqui, que é a caixa de comunidade, via G4 Cub, G4 Scale, que é por onde ele se junta com outras pessoas, onde ele deixa de ser o melhor da mesa. Então a gente sempre organiza essas pessoas em grupos onde dificilmente ele vai ser o melhor da mesa. Então ele vai estar sentando com gente muito maior que ele, ou que está em momentos parecidos, mas de outros setores, e que eu posso aprender muito com outros setores e fazer, e vice-versa, esses setores podem aprender comigo, né? Então eu sou de tech, então eu vou sentar com alguém de varejo que trabalha com uma margem 20 vezes menor que a minha, e esse cara vai me ensinar a fazer gestão de caixa, porque com certeza ele precisa ser muito melhor gestor de caixa do que eu, que tenho margem alta. Agora, eu entendo muito de produto, né? Porque eu sou de tech. Então sei fazer produto. Talvez esse cara quer fazer uma linha própria dele ali, para ele poder aumentar a margem. E aí eu posso conversar com ele e ensinar ele a fazer produto. Então, esse intercâmbio intelectual entre os setores, né? O G4 consegue entregar isso para esse empreendedor também. Então, além da educação e da ferramenta, você entregar um ambiente que puxa esse empreendedor para cima, onde ele pode dividir suas dores, onde ele pode falar das suas frustrações, onde ele pode evoluir conjuntamente, principalmente ele tá numa mesa que puxa ele para cima, isso tem um valor muito grande, né? Que é o que a gente faz ali. Sim. Incrível. Eu tenho uma colinha. Você pode dar bronca se você quiser também, imagina, tá? Porque eu vou fazer uma mentoria aqui pra gente própria. Que eu queria saber, aqui quando a gente vai fazer contratação de pessoas e tudo, eu sempre falo muito pra Xê, assim, às vezes é melhor a gente trazer alguém que não tem todas essas habilidades, mas tem muita vontade de trabalhar e de crescer, e ela aprende essas coisas aqui, do que a gente trazer alguém que sabe muito, mas às vezes não tem tanta flexibilidade. Eu queria saber o que você pensa disso, e se você puder trazer também alguns insights sobre quando você vai contratar pessoas num momento de empresa que você ainda não tem muito caixa para contratar alguém já super high. Perfeito. Ó, tem alguns fatores a analisar aí. Quando a gente está tratando de gente, nunca é binário. E empresa nada mais é do que um grupo de gente. Então tudo depende do contexto. Você me deu um contexto agora, então já facilitou. Você falou o seguinte, é uma empresa que não tem caixa, que está no início e que por consequência eu só posso pagar gente mais júnior, né? E aí eu não tenho todo o contexto, mas vamos dizer que o contexto seja, você tem 10 pessoas que trabalham para você, tá? E você quer contratar a 11ª agora e o que cabe no bolso é isso. Aí uma análise que eu faria é o seguinte: o quanto de dinheiro que essa contratação deveria trazer mais e em quanto tempo. Né? Porque se você tem um profissional que você vai pagar 5 para ele, e esse cara, em tese, ele começa a se pagar depois do 3º mês, tá? Por causa de um projeto que ele vai fazer lá e que vai trazer uma melhoria. Mas você tem um outro profissional que você vai pagar 15, que ele é muito mais senior. E esse cara também vai trazer depois do 3º mês. Mas será que se esse cara de 15 entrar e assumir essa cadeira, não tem outras 2 cadeiras que eu posso cortar aqui aí, em vez de eu ficar com 3 de 5, eu fico com uma de 15, que além dele se pagar em 3 meses, ele vai criar um alicerce de modo que ele começa a netar e ainda dá mais dinheiro ali, e de modo que eu possa depois trazer mais gente ainda para a companhia crescer, né? Esse é um racional que a gente faz. Quando eu estou começando um projeto, eu prefiro ter uma pessoa sênior do que 3 júniors. Por quê? Porque uma pessoa sênior, ela tem capacidade de construir processo e me indicar qual caminho que eu deveria seguir para aquilo lá. Ou seja, é como se eu fosse um cara que está equilibrando pratinhos, sabe aquela varetinha equilibrando pratinho? Então eu dou um tapa no pratinho aqui e eu deixo esse pratinho na mão desse cara e eu vou procurar ficar girando outros pratinhos. Só que esse eu sei que não vai cair. Agora, quando você tem um profissional júnior, você dá um tapa nesse pratinho, você dá um tapa naquele outro, você dá um tapa naquele outro. E o início da companhia geralmente é assim, você está equilibrando pratinhos, né? Na medida que você tiver condições de contratar pessoas, é o que eu sempre digo, ao invés de trazer 3, 4, traz um. E fala assim, mano, a gente vai fazer tudo. É trabalho pra caramba no início agora. Você topa? Topa. Então eu vou trazer alguém mais sênior, né? E eu deixaria claro, falar, ó, com o dinheiro que eu tô te pagando, a minha ideia era pagar 3. Então eu quero que você se junte aqui, a gente faça tudo. Você topa? Topa. Então vamos pra cima, né? Então você ter um time pequeno, super especializado ou super sênior, geralmente é melhor. Pode ver que as forças especiais, né, o Team 6 do Navy SEALs, o BOP, quando eles vão fazer alguma missão especial, vai invadir algum lugar, tal, é sempre um grupo pequeno ali de 6 pessoas,
mais ou menos, que eles fazem tudo, eles são complementares, mas são super especializados, super seniors, né? É um grupo menor. Quando você tem um grupo menor, é mais fácil você dividir as funções e é mais fácil você criar esse alicerce para que vocês consigam executar coisas bacanas. Na medida que esse grupo vai crescendo, né, você tem que subdividi-lo, né? Tem até uma conta matemática para isso, mas que não vem o caso aqui, para você subdividir, para você ter capacidade organizacional melhor. É por isso que o Team Six subdivide em 6 pessoas. Tem uma razão matemática para isso, tá? De organização de comunicação. E ele monta grupos de 6 pessoas ali para poder executar esses projetos. Então, se houver a possibilidade de trazer alguém sênior, mesmo que para fazer isso eu tenha que cortar posições, eu cortaria posições para fazer. Tá? E eu traria alguém em cima. Não havendo possibilidade, iris ou ariris. É o que tem na mesa. Dado o que tem na mesa, eu tenho que saber que eu vou contratar uma pessoa mais júnior, essa pessoa, ela não necessariamente sabe o que está fazendo, cabe a mim estudar, pedir a ela que estude também, construir junto com ela, validar junto com ela, olhar o que ela está fazendo, eventualmente corrigir o que ela está fazendo e criar um processinho, uma to-do list que fala assim, cara, vamos criar um processo de checagem, você tem que fazer isso, 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 e pô, eu vou ficar cobrando. É igual uma criança, né? Uma criança, quando ela nasce, você faz tudo. Você limpa o bumbum dela, você dá mamar, você faz tudo, você troca a roupa, você dá banho. Na medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando independência. O profissional é a mesma coisa. Quando ele é júnior, ele é um neném. Você tem que cuidar de tudo. Na medida que ele vai amadurecendo, ele vai ganhando uma certa independência. Mas, sei lá, vai dar independência demais para um adolescente. Vai dar merda, né? Ele vai fazer merda. Isso é um fato. Então, você tem um profissional ali que ele não é tão sênior, mas ele já sabe se virar e a turma, não, ele já pode ser diretor. Ele até pode dar esse nome de diretor, mas você não pode acreditar nessa mentira. Né? Então, você tem que estar próximo. Né? É a analogia que eu falei. Deixa um adolescente solto aí. A cada 10 que você deixar, 9 vai dar merda. Né? Se você não orientar, não tiver um pulso firme e tal. Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer com o profissional. Agora, virou adulto. Bom, geralmente um adulto deveria dar conta de si. A gente sabe que isso é muita verdade, né? A cada 10, 11... Aquela... Não, hoje em dia tá cada vez mais difícil, mas ele deveria dar mais conta de si, né? Então, dependendo do nível de senioridade dele e da qualidade do serviço, você vai começar a soltar mais. Você vai falar, cara, vamos marcar uma vez por mês. Você senta, você me fala o que você tá fazendo. Se precisar de ajuda, você levanta a mão. Mas toca teu barco aí. Uma vez por semana a gente bate um papo de 1 hora, né? A gente faz um one-on-one. Então, depende do nível de senioridade da pessoa, você vai ver o quanto de atenção que você tem que alocar ali. Esse é o ponto 1, né? A parte técnica do negócio. Sobre a parte comportamental, eu concordo com você. Eu acho que a vontade, ela muitas vezes é muito mais importante que o currículo. Agora, o ponto é, o que eu preciso taticamente dessa pessoa, ou seja, tecnicamente, conhecimento técnico, para a execução daquilo que ela quer fazer. Porque tem áreas que eu preciso de um conhecimento técnico maior. Por exemplo, então eu preciso contratar alguém para poder fazer online marketing na minha companhia, né? Que a turma chama aí de tráfego. Então, eu não posso pegar alguém só porque essa pessoa tem uma vontade muito grande e falar, vai estudar aí, daqui a uns 6 meses talvez você aprendeu e faz. Não, precisa agora. É porque eu já tô pagando o salário dele, eu quero resultado disso, tá? Então é uma área que eu preciso de um resultado mais curto prazo. Agora, eu quero alguém para tocar eventos comigo. Talvez eu possa colocar essa pessoa ali para fazer um curso com alguém, ou fazer uma imersão com alguém. É barato que sai caro. Ou bater um papo com alguém e criar uma to-do list para ela e falar, cara, se você tiver energia, não é rocket science fazer isso, mas se você tiver energia e seguir essa lista aqui, deveria dar certo. Aí talvez esse perfil de muito mais vontade funciona melhor, né? No mercado a gente costuma dizer que é melhor segurar um louco que empurrar um burro, sabe? Então, é melhor ter alguém com energia, que quer fazer as coisas e você dá uma segurada, do que ter alguém que não anda, que tá empacando e você vai ficar empurrando. Então, eu tendo a preferir por essa razão. Uma outra razão, esse é um negócio que o Jorge Paulo sempre falou no mercado, né? Ele chama essa turma de PSTs, né? Agora não, porque agora tá tudo ESG, então ele mudou o nome. Mas antes era PSD, era Poor, Smart and Desperate to Get Rich, né? Alguém que seja pobre, inteligente, desesperado para ficar rico. Esse é o tipo de perfil que ele gostava para trabalhar com ele no Garantia, e a Ambev Raiz é toda assim. Que é exatamente o perfil que eu pego no G4. Então, você pega essa turma que vem de baixo e que tem ambição e que quer construir, geralmente essa turma vai trabalhar melhor. É regra? Não é. Eu tenho amigos meus, cara, os caras são herdeiros de famílias bilionárias e trabalham pra caramba. Mas isso é exceção, tá? A regra não é essa. Aí você tem uma regra, que é, geralmente, quem vem de baixo e tem ambição, esses caras são bons pra caramba de serviço.
Tem os que não são, mas são exceções. Então eu prefiro dar chance pra maioria ali, que é a turma que vem de baixo e que muitas vezes não teve um currículo fancy ali, que não teve condição, mas é um cara que estuda, que corre atrás, que trabalha e tal. Se eu ver que o cara é inteligente, tem mente faminta, quer aprender, pode ser que eu tenha uma chance se couber na vaga, entendeu? Faz todo sentido. Muito obrigada. Adorei. Até eu lembrei uma vez, eu pedi uma dica pro Thales de um site de e-commerce que era de serviço, você lembra? Não vai lembrar, talvez. E eu fui tirar uma cola também. Falei, o que você faria? Pegaria um sócio, não sei o que dele. Me deu uma dica que eu falei, é verdade, acabou não fazendo, mas tipo assim, ficou... Que ele falou, é melhor você pegar uma pessoa que seja seu sócio desde o início, porque depois vai que vira, o cara que vai estar fazendo, você vai ter que mudar a pessoa pra fazer um negócio. Acho que era um play de que você queria trazer um dev, um negócio assim, né? Era. Mas é bom essas colas, porque eu acho que essas trocas com pessoas que sempre sabem mais do que a gente, sempre são bem-vindos. É o que vocês fazem lá. Que é eu acho que o brasileiro, ele não tem... Eu acho que esse nome até empreendedor de um tempo pra cá mais famosinho, posso se dizer, mas eu acho que a gente não tinha troca, né? As pessoas não tinham troca. A galera de 20 anos atrás falava com quem? Ainda mais quando a empresa não ia bem, como que ela falava? Esse exemplo que você falou, o cara do interior, ele tem uma empresa, se ela não tava indo boa, se ele contasse pra alguém, no outro dia todo mundo tá falando que o cara tava quebrado, e daí as pessoas nem compram na empresa, né? Do cara não entregar, né? Exatamente. Então, eu acho que essas trocas sempre são muito positivas. Falando sobre vivência, que você tava falando sobre agora da pergunta da Bebel sobre contratação, teve uma polêmica agora há pouco que você tava falando sobre as pessoas que você acha que também... Isso também faz sentido, tipo, nas coisas que você... Com certeza, pô. Das pessoas... Porque é cultura, né? Imagina o tanto que a gente trabalha no G4, tipo, quem que eu atendo? Atendo empreendedor, né? Sim. Aí eu vou contratar uma pessoa que ela fala que o empresário deveria morrer? Qual o sentido disso, pô? Não faz sentido nenhum. Então, eu quero, obviamente, contratar pessoas que vão tratar o meu cliente com carinho, que admiram o meu cliente, que vê ele como um herói, né? Então, obviamente, você tem um viés político de pessoas que admiram o empreendedor e você tem um viés de pessoas que não gostam de empresário. Né? Eu vi agora o Lynch, né, que é um tipo Bill Gates da Inglaterra agora, ele acabou de morrer num acidente super trágico que teve com o barco dele, com o veleiro na Sicília, né? Que horror, né? Horror. Ele teve um problema no Vale do Silício, né? Que ele tinha saído de uma acusação. Mas, cara, enfim, quando você cresce na vida, o nego vai tentar chupinhar de qualquer forma, assim. O ponto é, o cara é um herói, assim, global e na Inglaterra super admirado e tal, ele é inglês. O cara é um ser humano que morreu, né? E aí a matéria é sempre assim, bilionário morre, não sei o que lá, tal, sempre num tom meio jocoso, tá vendo aqui em português, né? E aí eu tive o desprazer de clicar nos comentários, né? Nessa matéria. E a turma falando, se é bilionário, foi tarde. Ainda bem que morreu. É isso aí, pô. Essa é a cabeça da esquerda. Né? Então, tipo, como é que eu vou contratar uma pessoa dessa? Tipo, que ela acha bom um ser humano morrer. Eu não quero conviver com essas pessoas. Então, tipo assim, eu vou contratar pessoas que eu quero conviver com elas. Entra gente de esquerda no G4? Entra, mas não são woke. Que existe uma divisão entre a esquerda. Você tem a esquerda e você tem a esquerda woke. O cara que acha bom um ser humano morrer, ele é a esquerda woke. Por quê? Porque ele tá falando assim, se ele é bilionário, ele deveria morrer. Bilionários não deveriam existir. Isso é discurso woke. O cara sabe nem fazer conta pra falar um negócio desse, né? Então, o cara que é de esquerda, mas, pô, ele tem os valores morais, pra mim pode ser que ele for, pô. Não vai mudar nada, né? Desde que ele trate o meu cliente com carinho e respeito e fala, cara, eu idolatro o empresário. Pô, então você tem que trabalhar no G4. É isso aí, porque o nosso cliente é idolatrado aqui. Né? Eu hoje mesmo tava no All Hands com a turma, né? E tem um valor na nossa cultura, que é não temos braço curto, fazemos o que tem que ser feito. E todo All Hands, que é essa reunião que eu faço com a empresa inteira a cada 15 dias, eu sempre trago um valor da nossa cultura, eu falo profundamente do valor, dou exemplo prático e trago algumas pessoas pro palco que são representantes daquele valor na companhia, né? E eu falei isso pra turma hoje, eu falei, turma, aqui no G4 todo mundo é vendedor e todo mundo é atendente do nosso cliente. Ou seja, meu cliente parou a turma do Facilities ali, que cuida da limpeza e organização do escritório. O Facilities está autorizado a vender, o Facilities está autorizado a resolver o problema dele. O que eu não quero? Eu não quero o cliente ligando aqui para vendas. Pô, tô com um problema no acesso do meu software aqui. E vendas fala, pô, não é comigo, isso não existe. Isso não acontece isso, né? Mas eu tava dando exemplo pra turma, que eu falei, cara, não pode acontecer. E o básico tem que ser falado, né? Você vê, o nosso NPS é altíssimo, NPS 94.
esse NPS, ele é mais alto que o da Apple, pra você ter ideia. O da Apple deve ser 87. Agora, o que faz o nosso NPS ser alto é exatamente esse foco, né? Eu ser paranoico, meu time, meus sócios serem paranoicos com a qualidade que a gente vai tratar o nosso cliente. Se eu sou paranoico com isso, eu não posso permitir que pessoas entrem na minha companhia que não concordam com isso. Né? Então, enquanto a gente viver numa democracia, eu tenho direito de contratar quem eu quiser. Né? E vou continuar fazendo isso. Eu vou fazer um push de uma pergunta que eu queria fazer, então. Thales, a gente estava há pouco tempo lá dentro do G4, que estava com o Mariano, founder da Avetex, que já passou aqui pelo Power também, que a gente adora ele, tem uma grande missão. Rafa também já passou, maravilhosa. E ele estava falando que eles fazem um projeto, uma programação de futuro de 5 anos, era 5 anos? Pode ser. 5 anos. É um planejamento, né? Planejamento, e lá eles têm que fazer um checklist, né, que é super importante. E ele tava dando exemplo pra gente que tava assistindo, o quanto isso é importante dentro de uma empresa, você saber o caminho que você tá trilhando. É isso. E eu queria saber seu olhar, né, quanto tempo vocês também se planejam e quais são os principais pontos que tem pra vocês também. A gente é a mesma coisa, né? Então, o que o Mariano tava falando pra você é sobre planejamento estratégico, imagino. E aí, o planejamento estratégico, basicamente, ele nasce depois da estratégia. Primeiro você constrói a estratégia, que é, cara, aonde que eu quero chegar? Onde que eu vou chegar daqui a 5 anos? A gente fez isso em 2019, fechamos no final do ano passado esse nosso plano, né? E graças a Deus acima do que a gente tinha planejado. Então você cria uma estratégia. E aí, beleza, a minha estratégia para chegar lá é essa. Eu defini o quê? Eu tenho que definir o como. Que aí vem um planejamento estratégico, que é organograma, deadlines, quem é responsável pelo quê, quais são os projetos que a gente vai executar, quanto que vai custar. Eu crio um planejamento em cima disso. E para isso eu tenho que fazer mapeamento do mercado, tenho que mapear meus competidores, eu tenho que estudar o meu cliente, eu tenho que saber aonde que ele está, quanto que ele tem de dinheiro, quanto que ele está disposto a gastar com o meu produto, o que ele gasta comigo e com os meus competidores, qual que vai ser esse share, como é que eu aumento esse share. Quem que vão ser as pessoas que vão ser responsáveis pelo quê? Então eu construo um plano detalhado de 5 anos com base naquela estratégia que eu desenhei. Então, como eu vou executar aquele o quê? E aí disso vai nascer um business plan, né? Um plano de negócios, que é um orçamento anual que a gente faz na companhia, onde a gente anualmente vai revisar qual que é aquela grande meta do ano. Então a gente se planeja estrategicamente para 5 anos, cria um orçamento anual, que é rediscutido a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses a gente senta e fala, e aí, estamos on track ou não? Estamos para trás do plano? Se estamos para trás, vai dar para recuperar ou não? Vamos ter que refazer o plano do ano. Se estamos muito para frente, dá para subir então, né, que tá muito melhor que a gente imaginava. Bom, esse é um problema que eu gostaria de ter, que eu nunca tive. Esse é o contrário. Então, bom, a gente faz isso aí, a cada 6 meses esse check, né, anualmente o orçamento e o planejamento de 5 anos. E aí, no ano passado a gente começou, fizemos 8 meses de planejamento de novo e saímos com o nosso planejamento agora para os próximos 5 anos, né? Então a gente tem ali aquele planejamento de mais 5 anos, que a gente está mirando uma receita de 1 bi com 30% de EBITDA e tal, e a gente diz, cara, como que a gente vai faturar R$1 bilhão daqui a 5 anos com 30% de EBITDA? A gente constrói através de quais avenidas de crescimento a gente vai crescer, quais produtos, qual que é a nossa missão. E tem um exercício bacana que a turma que está assistindo a gente poderia fazer, quando você está pensando na sua estratégia, que é o seguinte: imagina que o Valor Econômico vai fazer uma capa com vocês daqui a 5 anos. Como que seria o headline? O que eles escreveriam sobre vocês? Isso é a tua visão de futuro. Maravilhoso, né? Boa dica. É o que você quer. Aí o como, você tem que pesquisar, você tem que pensar em orçamento, tem que pensar em blockers e tal. Aí você desenha o plano com base nisso. Agora acredita em mim, assim, desenhar o plano é a parte fácil, difícil executar o plano. Eu vou falar agora, você pode desenhar o que você quiser, né? Mas é que tem racional, tá? Tem pesquisa. Então a gente vai falar assim, beleza, você quer fazer 1 bi de receita daqui a 5 anos. Então a gente precisa construir um racional. Dado as minhas taxas de conversão, quanto que eu tenho que investir em cada canal para que eu consiga ter isso de cliente, quanto que eu tenho que reter desse cara. Então você faz uma conta para chegar, não um número que sai do zero. Eu ia botar 10, né? Então você chega numa conta. Só que o problema dali é o seguinte: então digamos que a empresa tem um pouco mais de maturidade, como a nossa, já tem 5 anos, e a gente está indo para o segundo planejamento estratégico agora da companhia, né? O que são os blockers ali, eventualmente, da companhia? A nossa capacidade de execução, que está intimamente ligado à qualidade das pessoas que eu tenho ali. 2, tomada de decisão. Sei lá, eu posso tomar decisão errada,
né? Eu sou CEO da companhia. Se der merda, a culpa basicamente é minha. É eu que ou não tomei decisão ou deixei passar alguma coisa que eu não deveria estar passando. A culpa é minha. Ou 3, alguns projetos que eu coloquei lá não se validaram, não era aquilo que eu imaginava, mas beleza, a culpa continua sendo minha, que eu deveria arrumar outros. Né? Dado que tem mercado, eu deveria arrumar forma de extrair valor desse mercado, devolvendo valor através do meu produto, né? E aí um outro ponto importante aqui, que talvez é a maior dificuldade que empresas que estão indo muito bem têm, que é a nossa dificuldade, é dizer não pra coisa boa. Dizer não pra coisa ruim é mole. O difícil é dizer não pra coisa boa. Até na vida, né? Então, sei lá, você tá se propondo ali a chegar a um determinado peso, e aí hoje, a gente falou, vamos jantar? Vamos. Aí a gente vai lá jantar, e aí, você até consegue segurar na comida, mas você vai conseguir segurar no vinho? Segurar na comida, segurar no vinho. Consegui uma noite. Tem no aniversário do meu marido, eu vou conseguir fazer isso? E aí vai ter o aniversário da minha sobrinha. Cara, eu sou apaixonado no cachorro quente, eu vou conseguir também. Então, esses continuamente dizer não por coisa boa, pra coisa boa, é o que geralmente faz chegar no teu objetivo, né? A empresa é a mesma coisa. Então imagina, eu tenho hoje mais de 50 mil empresas que foram treinadas presencialmente pelo G4, porque online ele tem mais de 300 mil. Então mais de 50 mil empresas, né? Eu tenho empresas que são empresas médias, né? Então o faturamento médio do meu cliente é de 85 milhões, então são bons negócios. São negócios que estão propondo pra gente fazer negócio o tempo inteiro. Então tem banco que chega pra gente e fala, vamos montar o banco do G4. Aí tem empresa de consultoria que chega pra gente, vamos montar a empresa de consultoria do G4. Aí tem empresa de software que fala, vamos montar esse software aqui do G4. Então tem um monte de sims bons pra eu falar e que provavelmente eu vou falar no futuro, mas que agora não encaixa no plano. Então eu preciso olhar e ultimately, essa é a minha cadeira de CEO, falar assim, não, a gente não vai fazer isso agora. E eu posso estar redondamente errado. Eu posso estar inclusive deixando espaço pro meu concorrente fazer isso na minha frente. Então, você tem que ter muita coragem e disciplina para você seguir um plano quando você está nesse estágio da companhia e conseguir convencer a turma de que o melhor caminho é dizer não para essas coisas boas que vão aparecer, entendeu? Sim. Sim, até entrando nessa onda de, né, você como CEO e pegando um pouco também aquela questão de contratações, você falou, people é muito importante, porque são elas que fazem a capacitação da gente crescer, de entregar um resultado melhor. Também, voltando para quem tá começando, né, ou tá num estágio intermediário, normalmente no início você fica muito no operacional, né? Sim. Você tem que estar ali no dia a dia da companhia, você tem que estar fazendo coisas... Faz tudo. Fazer tudo, né? E aí, por exemplo, hoje, imagino você consegue, às vezes, ter muito mais flexibilidade geográfica, por mais que você tenha que falar sim e não para várias coisas o dia inteiro e um monte de reunião, você não tá no operacional. Não. Eu queria que você trouxesse um pouco, se existe um momento, né, para quem tá à frente da empresa, que ela consegue enxergar que ela pode se afastar desse operacional e como que ela se prepara para isso, porque eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldades de delegar, né? Queria que você trouxesse um pouco essa visão. Acho que é muito parecido com a decisão que a gente tomou de sair da casa dos nossos pais, né? Não é confortável fazer isso, vai custar dinheiro, eu vou ter que mudar, vou ter que, sei lá, a gente que é do interior, pelo menos você também que eu sei, tem que sair daqui, desse meu mundo, daqui por um outro mundo, que eu não conheço ninguém, que eu tenho que reconstruir minhas amizades e tal. Então é um momento muito difícil ali, uma decisão muito difícil. Não sei se saiu na adolescência, não sei. Eu também. Então mas eu queria muito sair. Imagino, mas mesmo assim não é fácil, né? Não, mas assim, eu sempre fui. Eu quero que você responda, né? Porque eu pergunto pra você, mas eu acho que eu sempre fui muito de querer fazer as coisas. Você queria sair desde... na minha cabeça, porque como a Bel disse que eu sou muito faço as coisas, tipo, que às vezes nem tenho noção do que tá acontecendo, na minha cabeça era fácil. Tipo, óbvio que daí você passa pra... Você chegou e deu um jeito, mas é isso. Tipo, eu falei, eu quero morar... Eu amo São Paulo. Eu quero morar em São Paulo. Aí, tipo, meus pais em choque, né? Tipo, você sai de uma cidade de 60 mil habitantes, vem pra cá. Não é que você vai pra uma cidade... Fica vindo da Atena, fala, você vai morrer com certeza. Não, a minha avó, à época, ela ligava, às vezes ela via, tipo, enchente na televisão, ligava, que meu sotaque da minha cidade, Sheila, tá tudo bem? Eu vi agora, passando os carros sendo levados, não, vó, tipo, fica tranquilo. Eu nem sei onde tá acontecendo isso. Aqui em São Paulo, nem tá chovendo aqui, tipo, porque realmente passa muita tragédia. Mas eu sempre fui muito ousada, e tipo assim, eu aguento, sabe? Entendi. Então eu acho que, mesmo que é caótico o negócio de mudança pra sair, eu acho que eu sempre fui muito determinada. Mas não é um perfil comum, né? A turma geralmente quer ficar na casa dos pais, tanto que você vê hoje galera com 30 e tantos anos ainda morando com os pais. Gente. Eu também acho, mas é assim, no final do dia o cara fala assim, vou guardar dinheiro, né? Morar sem meus pais,
custa uma grana, né? Então, apesar de eu não concordar, eu entendo o racional, né? É muito mais confortável ficar na casa dos pais. Acho que é a mesma coisa do empreendedor que está no operacional. O empreendedor que está no operacional, ele acha que para ele é mais confortável ficar ali porque ele tem um controle de tudo. Só que o problema é o seguinte, enquanto você tem um controle da sua empresa inteira, de cada detalhe, você nunca vai crescer. Você vai bater num teto. Você tá pequeno. Ninguém fica grande tendo controle de tudo. Não dá. O que significa que para você ficar grande, você tem que se escalar. Antes de você escalar a empresa, você se escala. Como é que você se escala? Você cria processo. Você traz gente. Aí depois você sistematiza esse processo. Ou seja, agora eu vou criar uma planilha para controlar o meu caixa. Aí eu vou trazer alguém do financeiro para me ajudar a controlar meu caixa e meu contas a pagar, porque eu vou focar em venda e produto. Aí eu tô focando em venda e produto. Aí daqui a pouco é o seguinte, cara, é melhor contratar alguém para fazer produto, que tem gente melhor do que eu para fazer produto. Aí eu boto alguém para poder fazer produto, eu saio de dentro da fábrica e vou cuidar de venda. Eu vou garantir que a gente vai vender, porque venda é a única coisa que não pode faltar no negócio, né? Pode faltar tudo, menos venda. Que se faltar venda, acabou o oxigênio, todo mundo morre, né? Então eu vou cuidar de venda. Aí daqui a pouco você fala assim, cara, eu preciso de mais gente. Eu preciso de mais gente vendendo. Aí você fala, puta, mas eu não sei realmente tocar esse negócio. Deixa eu contratar um diretor de vendas. Você contrata o diretor de vendas. E aí daqui a pouco você fala, cara, deixa eu sair da planilha. Deixa eu pegar um CRM agora, para eu entender no detalhe o meu cliente, quanto que ele deveria recomprar, para eu criar um processo para a turma entrar em contato com ele de novo quando estiver acabando o estoque do produto que eu vendi para ele, tal, quero entender melhor esse negócio, você coloca um CRM, daqui a pouco, cara, meu estoque, mais produto, mais financeiro, eu preciso de um RP, então começa a sistematizar, então você vai criando um corpo maior, de modo que aí você já não está mais no operacional há muito tempo, você ainda está no tático, daqui a pouco você está saindo do tático, você está discutindo o estratégico, que é beleza, cara, o que eu vou fazer para crescer aqui? Eu vou comprar outra empresa, eu vou pegar uma dívida, eu vou captar dinheiro com fundo de private equity e tal, eu preciso ter tempo para poder pensar nessas coisas, então tem que sair do tático, tem que ter outras pessoas melhores. A medição de se você pode sair pro operacional ou não é simples. A conta é, eu consigo pagar alguém melhor do que eu para fazer esse trabalho que eu tô fazendo? Se sim, paga. Essa é a melhor escolha sempre. Só que é uma escolha difícil, é a escolha de sair da casa dos pais, porque é o seguinte, se você pagar, quer dizer que você vai se distribuir menos dinheiro. Então eu topo deixar de fazer essa viagem que eu tô prometendo pra minha família há 3 anos já e postergar mais um ano pra poder contratar esse diretor. Essa é a vida do Brasil de verdade, tá? O empreendedor, ele toma essas decisões. Eu topo não sair daqui desse apartamento e comprar aquele terreno que eu falei pra minha mulher há 2 anos que eu ia fazer e contratar mais esses diretores aqui e aumentar, tomar uma dívida e aumentar minha fábrica. E aí eu falar com ela, cara, agora vamos esperar mais uns 4 anos. Eu topo ter essa conversa difícil em casa? Porra, eu vou fazer, cara. Aí faz. Né? Então, o empreendedor vai tomar essa decisão também. Então, toda vez que ele tá fazendo isso, ele tá aumentando o nível de maturidade dele, ele tá encascorando. Tá ficando casca grossa. Ele tá falando, cara, eu consigo dar notícia ruim em casa pra depois dar uma notícia boa. Né? Ele tá fazendo basicamente o seguinte, tomando decisões de longo prazo. E a decisão do longo prazo, você paga o preço agora pra colher lá na frente. A decisão do curto prazo é o inverso, né? Você paga o preço agora e colhe agora. Então, sei lá, se eu estivesse falando de alimentação aqui, o que é um bom de curto prazo? Pô, eu pedi um burgão aqui agora, bom, vamos comer um burgão, porra. Prazer imenso de comer esse negócio, explosão de sabores, dopamina lá no alto e tal, vambora. Decisão de longo prazo. Não, cara, vamos tomar um super coffee lá, vamos ficar de boa aqui, vamos segurar, na hora do jantar a gente come uma proteína, uma saladinha, que é o que tá dentro do meu plano alimentar e vamos seguir. Cara, decisão de longo prazo. Eu não tenho uma explosão de sabores, eu não tenho dopamina lá no alto, pelo contrário, tem uma grilina mais alta aqui, porque, pô, tô estressado, eu queria comer um carbo e tal. Então, se você tiver disposto a pagar esse preço, agora para coletar lá na frente, a medida que vai acontecer é você automaticamente vai começar a crescer no teu negócio, se escalar, trazer gente e vai saindo do operacional. Então é um negócio natural de acontecer. O que não acontece muitas vezes é o cara não consegue sair do tático. Então ele saiu do operacional, mas ele tá no tático, ou seja, ele continua sendo diretor financeiro, continua sendo presidente da companhia, ele continua sendo diretor de vendas. E ele fala, não, cara, eu não posso soltar o financeiro, senão alguém vai me roubar. Eu não posso soltar vendas que meu cliente está acostumado a falar comigo. Então ele cria essas verdades na cabeça dele, que não são verdades, se fosse assim não existia empresa grande, né? E ele cria essa verdade na cabeça dele, e ele fala, cara, mas eu faço assim há 30 anos. Falei, quanto que você cresce há 30 anos? Pô, eu tô crescendo 5% ao ano. Falei, pois é, mano, você tem que crescer 100, tem que dobrar, tem que trazer gente. Puta, mas é foda, porque a minha irmã não trabalha no negócio, a gente já combinou o negócio do dividendo, não sei o que lá, tá? Cara, você vai ter que reorganizar a tua companhia, você vai ter que chamar a tua irmã pra uma conversa e falar, brother, a gente vai ter que cortar dividendo agora e vai ter que investir na companhia, porque aí depois eu vou poder te pagar 4 vezes mais dividendo daqui a 3 anos. A gente tem que fazer esse plano, né?
Nossa, eu tenho milhões de perguntas. O Thales falou Super Coffee. Vamos fazer um momento Super Coffee também? Vamos. Presentear enquanto a gente tá batendo esse papo maravilhoso. Tá passando o QR Code aqui. Aí, Bruno, acho que eu sou o cara que mais recebe o Super Coffee do mundo. Adoro. O Bruno é meu brother, né? Adoro. A história do Bruno é fantástica. Ele é muito foda, o Super Coffee, ó. Adorei. Também eles estão com novas linhas agora, assim, As marcas, né? As marcas maravilhosas, pra dormir, pra acordar, Isso, pra suplementar. O pronto é ótimo. Pronto Esse é meu favorito. Sai de casa com ele geladinho. Esse é meu favorito, assim, geladinho. Esse aqui, gente. Olha, gente, o Thales tá contratado. Exatamente. Você sabe que o competidor dele, que eu sou embaixador do competidor dele, né? Olha. E o Bruno é um dos meus melhores amigos. Olha só. E essa piada é muito boa. É que ele é o cara mais pão duro que existe, velho. Não é? Eu juro, ô bicho pão duro, mano. Solta a grana, Bruno. Não, esse não solta de jeito nenhum, cara. Nunca viu o baiano mão de vaca, velho. Eu falei, irmão, vai ficar feio pra você, eu sou seu brother. A gente viaja junto todo ano e tal, e eu vou ficar postando teu competidor. Adoro. Tá vendo, Bruno? Eu sempre grana. Aí, às vezes, eu vou postar com ele atrás, assim, a mulher dele fala, não faz isso não. Adorei. O recado, Bruno. Fica Bora lá de ser mão de vaca. A gente tá falando de vendas, eu amo venda, também me considero uma vendedora. É isso aí. Quero perguntar, uma dica, acho que também a gente tá falando no nosso país que a gente já passou pelo Sebrae aqui também falando que as estatísticas de empresários de primeiro ano, as empresas não conseguem ir pra frente. Até porque tem grandes empreendedores começando a empreender, conseguem nem tirar o salário, né? Paga todo mundo, mas não tem salário em casa. Talvez 90%. Não é? Eu queria tirar uma colinha, outra colinha com você, que a gente vira hoje, tá ali de ponta cabeça com as colas, né, Bebel? Minha tia me mandou. Legal. Como faz pra montar um bom comercial? Então, primeiro, você tem que começar com o básico, que é, cara, no mínimo tem que ter uma planilha de acompanhamento de quem que eu tô entrando em contato, com os dados dessa pessoa, então nome, e-mail, telefone, né? Fazer um catálogozinho dos meus clientes ali e marcar ali uma agendinha de quando que eu entrei em contato com ele. Esse é o primeiro ponto, né? Que seria o esqueleto de um CRM ali. Então, enquanto você não tem dinheiro para ter um CRM, faz com Excelzão mesmo, mas bota ali, abre um Google Agenda e fala assim, cara, eu entrei em contato com esse cara hoje, ele falou para eu ligar para ele dia 15. Vou marcar aqui, colocar um alarme, pô, dia 15 eu vou ligar para ele de novo. Venda é ritmo, venda é disciplina. E outra coisa, venda, se você não for cara de pau, não pegar, ligar e conversar e tiver energia, você não vai vender. O que acontece é que é o seguinte, o vendedor, ele é um bicho acostumado a tomar não, mas ele sai de cada não para entrar num outro call como se ele tivesse tomado um sim. Porque se ele entra com energia baixa no call, o cara não quer falar com você. Imagina, você tem que ligar e falar assim, oi gente, tudo bem? Eu sou a Sheila aqui do PowerCast, pô, eu tenho um podcast, eu queria te propor aqui pra você ser patrocinador. Oi, não tem interesse não, obrigado. Aí você liga para, oi, eu sou a Sheila, quando você tomar o 5º no dia, você fala, puta que pariu, mano, como é que eu vou ligar pro sexto? O que vai mudar no sexto? Só que talvez, não sei, você vai me fala mais do seu podcast. Aí ela me manda o seu book aí pra eu entender seus números, você manda. Aí o cara não retorna. Aí você vai, você escreve, oi, você teve chance de olhar 2 dias depois, ele não retorna. Aí depois você pensa, fala assim, você liga, a pessoa te atende, oi, eu tô muito ocupado, você pode me ligar daqui a 10 dias? Posso. Aí você bota lá, aí você liga de novo. Aí depois você fala, olhei aqui, não vai dar não. Só que enquanto isso, você tá um monte de leads que você tava trabalhando ali. E desse monte que você trabalhou, você fez uma venda. Então, o ponto é, você tem que saber que fazer vendas eu tenho que ter o processo bem definido, eu tenho que ter um book de quem são os meus clientes, quais são as informações dos clientes. Uma vez que você vendeu, cara, o que ele comprou? Ele comprou quando? Esse negócio, né? E aí eu tenho que estudar melhor, na medida que eu entendo como é que é o comportamento desse cliente, para saber o que mais que eu posso vender para ele. Dentro daqui, né? Então tem um play de o vendedor que ele é tirador de pedidos, ele nunca vai se dar muito bem. O vendedor que se dá bem é o vendedor que ele é um consultor, que ele entende. Então, esse vendedor, o que ele vai fazer? Eu tô querendo vender um patrocínio pro Bruno lá da Super Coffee. Cara, eu vou estudar o segmento dele e eu vou explicar por que o PowerCast é uma boa opção no orçamento de marketing dele. Então eu vou fazer um pitch em cima disso. E antigamente era até mais difícil, que eu tinha que estudar esse negócio, talvez eu não entendesse disso. Hoje é tão simples que é só você entrar no chat GPT e pedir ele para montar isso para você.
E aí você lê o que ele falou ali pra você e fala assim, aprendi, é assim que eu vou conversar com o Bruno. Você pode até mandar o ChatGPT simular. Simule que você é dono da Caffeine Norme e eu quero te propor para poder patrocinar meu PowerCast. Você não tá inclinado a patrocinar e eu quero ter uma discussão com você sobre isso. Você faz uma simulação de venda ali com o ChatGPT e depois antes de entrar no call. Então tem como você se preparar para isso, né? Então, montar uma boa área de vendas vem de organização, vem de disciplina e aí, obviamente, vem do material humano, né? Você ter gente ali que tem energia, que tem disciplina e que está disposto também a se educar para poder vender melhor o seu produto. Porque o que mais acontece é uma turma vendendo um produto que ele nunca ouviu falar na vida ou que ele só sabe superficialmente. E aí o cliente começa a te fazer pergunta e você só sabe o playbook. Não vai vender, né? Então, um conselho que eu sempre dou para os nossos alunos é monta um treinamento para o seu vendedor e faz prova com ele. Trimestralmente tem uma prova. E se o cara não se qualificar naquela prova, cara, por mim você demite ele. Como é que ele tá vendendo um produto que ele não conhece? Não faz sentido, pô. Sim. Não? Boas respostas. Até a pergunta é, quando a pessoa quer fazer contratação, onde você acha que é o melhor meio de encontrar? Tu usa muito o LinkedIn, né? Se você tem uma rede social ativa, obviamente, as tuas redes sociais, seja Instagram, seja X, vai funcionar muito bem. E a boa e velha indicação não erra, né? Então você pega alguém muito bom no seu time, você fala, cara, quem que é a melhor pessoa que você já trabalhou que você acha que topa vir com a gente? Então, dentro do time ali, tentar fazer a turma ser uma recrutadora junto com você. Isso ajuda muito, né? Principalmente para criar um ambiente legal. E aí, vamos para as powers? Vamos para as powers. Eu ia ficar fazendo 3 horas com você, mas Exato. não pode, então tudo bem. As powers são as perguntinhas que a gente faz, que são mais... A gente às vezes foge um pouquinho só de empreendedorismo. Tá bom. Eu queria entrar nessa parte, né, de conciliar o lado pessoal com o lado profissional. Você recentemente casou, inclusive. Ainda não, tô noivo. Foi o Alfredo que casou. O Alfredo casou. Vocês são quase uma pessoa só. Exato, é verdade. Você sabe o que é, então... É verdade. Mas enfim, um relacionamento do qual você vai casar, sei que você, né, vai pro pré-A, pratica jiu-jitsu, você tem aí uma boa vida que você consegue ter os seus momentos de escape, digamos assim. Mas eu queria que você trouxesse isso pra quem tá escutando, que tá empreendendo e tá nessa loucura. Alguns conselhos, algumas dicas. Eu sei também que você tem seus momentos de leitura, que você já tinha comentado com a gente. Mas contar como é que você concilia isso. E até essa questão, né, você vai casar. Que momento você sentiu assim, putz, eu tenho um espaço pra ter alguém na minha vida pra dividir, né? Porque a gente fica tão consumido por aquela loucura de empresa. Falou por mim mesma, assim, que eu não falo, não tenho tempo agora pra alguém. Conta um pouquinho esse lado, assim, pra gente. Acho que, primeiro, sobre o que você falou ali de ter uns momentos de eu vou pro pré-A, eu vou praticar meus esportes, né? Então, vamos lá. Esportes, pra mim, isso é parte do trabalho. Então, a minha agenda, ela começa às 7 da manhã, que é o meu primeiro treino. Inclusive, desculpa interromper, Fábio já passou por aqui. É mesmo? É maravilhoso. Legal. Meu mestre. Eu começo às 7 da manhã, que é o meu primeiro treino, e termino às 10 da noite, que é geralmente a hora que eu chego em casa, né? Com exceção de terça-feira. Então, qual que é a história aqui pra mim? O meu trabalho também é treinar. Então, se você for conversar com um lutador de jiu-jitsu, o trabalho dele também é treinar. Com um jogador de futebol, o trabalho dele também é treinar. Por que o meu não é? Né? O meu é treinar também, porque se eu não treinar, eu vou ficar obeso, eu vou destruir a minha saúde, eu não vou ter energia pra tocar companhia, eu não teria energia pra estar com vocês aqui. Quantidade de pique que eu resolvi hoje pra estar aqui, sair daqui, eu vou pro G4, que tá rolando evento lá e tal. Puta, eu preciso ter energia. Então, pra isso, eu tenho que treinar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me cuidar. Eu tenho médico, eu tenho nutricionista e tal. Então, você se tratar como um atleta profissional, isso vai fazer com que você produza mais. Essa foi uma grande virada de chave que eu tive na minha vida, da Easy Taxi pra Singu. Que a Easy Taxi, eu achava que eu tinha só que trabalhar. Era só work. Eu não tinha mais nada. E eu não totalmente discordo disso não, tá? Que esse é o meu segundo ponto. A depender do momento que você tá de vida, talvez é só work mesmo. E saiba que existe um custo da sua saúde mental, da sua saúde física. Ai, vale a pena? Vale, mano. Esse papinho de que não vale a pena é só playboy que fala. Quem já foi fudido, já teve na merda, sabe que vale a pena. Vale qualquer merda dentro dos limites morais pra você sair disso, né? Então, se eu tivesse que fazer tudo de novo, obviamente eu tentaria equilibrar um pouquinho, porque aí eu me dava desculpa também. Eu tava cansado, porque imagina, ainda mais Easy Taxi, a cada 2 semanas eu tava num país. Então eu tava cansado, infuso diferente e tal. Era muito mais difícil, pô. Porque hoje que eu tenho um horário pra acordar, eu tenho uma rotina, eu não tinha rotina. Era muito mais difícil, mas dava pra fazer. Eu não fazia porque eu me permitia ser preguiçoso. Essa que é a verdade. Dá pra fazer um pouco. Talvez não dê pra fazer o que você deveria mesmo, tá? Mas dá pra fazer um pouco. Então tenta equilibrar. Aí, momentos de lazer. Cara, isso é depois que você resolveu a tua vida.
pra mim, se você tá empreendendo, enquanto você não resolveu tua vida, eu não acho que você tem que ter um momento de lazer. Eu não tive. Né? A primeira viagem que eu fiz que não foi a trabalho na minha vida foi depois que eu vendi EasyTaxi. Eu nunca tinha entrado num avião na minha vida que não fosse a trabalho. Caramba. Nunca. Por que eu fiz isso? Né? Porque eu falei, cara, eu tinha um negócio comigo. Eu falei, mano, eu sou pobre. Eu vou ficar gastando meu tempo fazendo coisa merda? Eu vou fazer quando eu tiver dinheiro, pô. Vou trabalhar. Tinha muita ambição, tinha convicção que o negócio ia funcionar uma hora ou outra, porque, pô, tava fazendo a coisa certa. Falei, uma hora vai dar certo, né? Então eu botei isso na minha cabeça e fui fazer. Eu sei que nem todo mundo vai concordar e nem todo mundo tem energia pra poder viver assim. A escolha de cada um. Vocês estão perguntando a minha opinião. Minha opinião é que deveria fazer isso. É o que eu falaria pro meu filho. Né? Falar, cara, dá 120% de si. Esquece, porra, festinha e tal. Sai dessa, mano. Vai construir alguma parada, porque depois vai ser muito melhor. Quando você tiver resolvido, né? Então, é um negócio que eu fiz. Aí, na medida que você se resolveu, e cada um se resolve com um número, cada um se resolve de uma forma, cada um tem um tipo de ambição na vida, né? Você tem até uma conta pra isso, né? A conta pra isso é o seguinte: quanto que é um custo de vida que você acha que você teria uma vida plena e que, a partir dali, o que viesse era lucro? Multiplica isso por 200, é o que você deveria ter de patrimônio investido. É isso, porque aí só com um alfa do seu investimento você paga suas contas, ainda sobra um dinheiro para compor teu patrimônio, né? Então é o número que todo mundo deveria fazer. Cara, quanto que eu gostaria de ter por mês para viver a vida que eu considero legal? Pode ser não ser a vida do sonho, mas a vida que eu considero legal. Multiplica isso por 200, é o que você tem que ter mínimo de patrimônio. Enquanto eu não resolvi isso na minha vida, eu não me permiti ter lazer. Né? Então, essa foi a conta que eu fiz. Aí agora que eu resolvi isso, eu falei, bom, beleza. Meu Deus, eu pegando a calculadora. Você faz essa conta vezes 200, você vai ver. É bom. É fácil, porque aí você tem um número. Você fala, beleza, eu preciso chegar nesse número. Então, qual que é a parada? Eu fiz esse combinado comigo mesmo. E aí, quando eu atingi esse combinado, eu falei, beleza, agora eu preciso arrumar formas mais inteligentes de fazer o que eu tô fazendo. Porque aí eu consigo viver um pouco minha vida também. Né? Então eu consigo fazer coisas que eu queria fazer, que eu sempre quis fazer a vida inteira. E aí eu fui para esses esportes. Então, as coisas que eu gosto de fazer são ligadas a esporte. Então eu gosto de esquiar, eu gosto de fazer kite, né? Então as viagens que eu gosto de fazer sempre estão ligadas também a esporte. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de gastronomia, mas eu gosto de juntar isso com esportes. Hoje eu me permito fazer isso, por quê? Porque a minha companhia tem estrutura para isso. Né? Então, pô, eu tenho só de folha de pagamento 63 milhões de reais, pô, pra pagar por ano. Eu trabalho pra caramba, meus sócios trabalham pra caramba, o Nardon, o Alfredo, os caras se doam, toda minha diretoria se doa. Se eu não puder, nesse estágio da minha vida, com 37 anos, pô, me permitir passar uma semana no Chile fazendo rally ski com os meus amigos, pô, então eu vou largar essa merda. Não faz sentido. Então, a forma que eu tenho de continuar na ambição e continuar querendo mais é me dar esses momentos de prazer que eu falo assim, cara, eu posso fazer isso, eu vou fazer. Sim. Óbvio, não existe na minha cabeça esse negócio, meu telefone desliga e tal. Isso é um baita acordo que eu tenho com a Marcela. Fala, mano, eu vivo trabalhando, não tem dessa. Então, pô, provavelmente vai estar lá antes do nosso casamento, eu vou estar respondendo no WhatsApp ali antes de eu entrar, né, com o telefone no bolso. Não tem dessa, né? O Alfredo tava na lua de mel fazendo call. A Manu reclamando com ele. Eu também tava no meu lua de mel, fiquei assim, mesmo, eu falei, gente, vou aproveitar, mas eu acho que quando a gente é tão empreendedor e você quer fazer, né? Exatamente. O Alfredo tava fazendo call lua de mel. Também. E madrugada, tá? 1h, a Manu falando com ele, vem dormir, não sei o que, ela só terminar, ele falando baixinho, então fala baixinho pra não acordar e tal. O cara trabalhando, mano. Então, tipo, essa é a cabeça de empreendedor. Né? Eu vou ser assim o resto da minha vida. Só que, pô, olha que maravilha. O cara podia estar nas Maldivas falando baixinho, fazendo call. Né? Então, o pessoal, que merda do caralho, meu irmão. Que merda você tá acordando 4 horas da manhã, pegando um ônibus e 2 metrô e não conseguindo, pô, ajudar a tua família. Isso é foda. Isso aqui não é foda não, pô, isso é um privilégio. Você poder, pô, trabalhar de madrugada nas Maldivas escondido dessa mulher, isso é um privilégio, né? Então, por que eu destaco esse ponto aqui, né? O empreendedor, ele não tem que ter vergonha de viver pro seu trabalho. Que é viver pro seu trabalho que permite que o empreendedor dê a vida que ele dá para a família dele, dê os presentes que ele se dá, né? Ele tem que saber que ele tem famílias que dependem do trabalho dele. Então, ele tem que sim, se ele tiver em condição, se o momento permitir, se permitir ter esses momentos de prazer, mas saber que é o seguinte, não importa onde você tá, mano, você tá trabalhando. Quando você tá acordado, você tá trabalhando. Sim, que máximo. Obrigada. Vou fazer a minha cola de novo. Adoro. Você começou a empreender do zero. E deve ter passado por milhões e passa por milhões de problemas. Até hoje. Como que você faz pra lidar com os problemas? Tipo, aconteceu uma grande merda agora, como que você faz pra lidar toda hora? Toda hora. Primeira coisa, eu sempre separo.
né? Eu sempre falo pra turma de comer o boi aos bifes, né? Então não importa o quão grande é o problema, você tem que quebrar ele. O que tá sob meu controle? Então o que tá sob meu controle? Eu boto uma lista. Ligar pra essa pessoa, falar isso aqui, resolver isso aqui, tentar cortar isso aqui e tal. O que tá sob meu controle? O que não está sob meu controle, tá listado, acabou. Não está sob meu controle. Tem que fazer. Não posso fazer nada. Então, vem um Covid, eu tô no meio do meu earnout lá com a Natura, os números que eu tinha pra bater de meta eu começo a não bater porque, cara, ninguém quer receber ninguém em casa, porque veio um Covid. Eu vou fazer o quê? Eu não sou cientista, eu não consigo resolver vacina. Eu não tenho o que fazer, não tá sob meu controle. O que tá sob meu controle? Segurar a caixa. Segurar a caixa. Vou ver o que dá pra fazer, vou chamar os advogados, vou negociar, vou ver o que dá pra fazer. Então eu vou fazer o que dá pra fazer. E eu não sofro hoje em dia, cara. Quando eu era mais jovem, eu sofria. Hoje eu sofro zero por coisas que não tá sob meu controle. Inclusive, não sei nem se isso é bom, porque isso te deixa até um cara mais frio, assim, na vida pessoal, né? Porque eu realmente não sofro com coisas que não tá sob meu controle. Não tem o que eu posso fazer. Eu fui educado a fazer isso pela vida, né? Tenho 23 anos empreendendo já. Então eu fui educado a fazer isso pela vida, não sofrer por coisas que não estão sob meu controle. Isso me dá uma clareza mental em focar naquilo que tá sob meu controle. E quando você foca no que tá sob o seu controle, você resolve, pô. Né? Então, o maior conselho que eu posso dar pra turma é isso, né? Bota uma listinha o que tá sob o seu controle, aquilo que não tá, você esquece. Pega o que tá sob o seu controle e quebra no que é urgente e que eu resolvo sozinho, o que é urgente e que eu não consigo resolver, que eu preciso de ajuda, e o que não é urgente que eu resolvo, que é não urgente que eu preciso de ajuda. Então quebrem em quadrantes assim, né? Em quartis. O que é urgente que eu consigo resolver sozinho, eu mato primeiro, prioridade. O que é urgente que eu preciso de ajuda, eu já peço ajuda, eu espero pra ver se eu consigo. Aí depois eu vou resolvendo o resto. Então você come o boi aos bifes, sabe? Maravilhosa a resposta. Adorei. Posso fazer só a minha última? Pode, claro, deve. A gente vai ter 3 horas de podcast. Nem sei quanto tempo. Não, vai só rapidinho. Uau! Porque acho que a gente conseguiu. Tá bom, já. Vai ser rápido. Porque a gente passou aqui por várias situações e tudo, né? E eu queria também que você falasse um pouco sobre sociedade. Tá você trouxesse o que faz de uma sociedade ser uma boa sociedade, se você já pegou casos nessas tantas empresas que não era uma sociedade tão boa e às vezes nem os próprios sócios enxergavam isso. Eu queria que você trouxesse um pouco esse panorama. Tá, me dá 1 segundo só pra ver quanto tempo que eu tenho pra poder responder esse negócio. Que eu sei que eu tenho uma abertura pra fazer. Adoro. Hoje. Às 7, tá, querida? Eu vou responder essa última e vou correr. Tá, vai tempo. Vamos lá. O que faz uma boa sociedade? Primeiro, alinhamento de valores. Né? Então, eu diria que é impossível você ter uma sociedade longeva se você não tiver alinhamento de valores. Tal qual um casamento, né? Se não há um alinhamento de valores, não vai acontecer. Então, o que faz da minha sociedade, hoje, com os caras, ser uma sociedade de sucesso, né? Nós somos complementares. Então são 3 pessoas completamente diferentes uma das outras, mas que se complementam. E que um cobre a fraqueza do outro, né? Então, você ter essa complementaridade também é muito importante. Não tem um querendo sentar no lugar do outro. Tá todo mundo ok. Por exemplo, muitas vezes as pessoas me perguntam, falam, pô, não é um problema você ser o CEO e não o Nardon ou o Alfredo? Não, foi consenso nosso. Né? O Nardon tem um papel importantíssimo na companhia, que ele é um cara profundo, extremamente inteligente, ele olha as coisas no detalhe. Então, pô, toda grande decisão que eu vou tomar, eu me consulto com o Nardon. Ele é um oráculo pra mim, né? O Alfredo tem uma inteligência emocional gigante, é um cara resolvedor de problema, é o melhor negociador que eu já vi na minha vida. Então, toda grande negociação que eu vou fazer, eu me consulto com o Alfredo, né? E eu articulo essas coisas. Eu sou um cara que empurra as pessoas, garanto cultura, trago gente pra companhia, aloco as pessoas, tal, penso estratégia, mas eu uso os caras o tempo inteiro. Então não tem uma relação de poder, porque eu sou CEO, a gente é igual na companhia. Por uma acaso eu tô nessa cadeira lá, eu tô CEO. E o meu sonho, inclusive, é contratar alguém melhor que eu, pra eu não ter que ficar fazendo isso, porque, pô, é um puta de um trabalho duro. Eu não quero fazer isso. Eu tô fazendo isso nesse momento porque é o que a empresa precisa. A hora que eu puder pagar alguém muito melhor do que eu vou pagar. Né, para poder fazer esse trabalho lá. Então, eu faço isso por nós. E a gente está alinhado. Tanto que quaisquer problemas que aconteçam na companhia, seja eu me envolver em polêmica, isso refletir de alguma forma negativamente, nunca teve uma conversa assim de apontar dedo, tá todo mundo alinhado. Mas por quê? Porque é aquilo que eu falei no início da resposta, né? A gente tem uma base de valores iguais. Somos todos empreendedores,
com os valores morais alinhados, cristãos. Então a gente tem uma base de valor que a gente sabe que a única coisa que balançaria essa relação é se a gente quebrasse os acordos, que é a base dos nossos valores, que são a base dos nossos valores morais. Isso não vai acontecer. Então não tem por que dar problema. Então, se o empreendedor ele tem sócios complementares e que a base de valor está alinhada, dificilmente vai dar problema. O que pode ou não dar problema é relação de ego. E aí, o que eu faço com os nossos sócios, né? A gente tem, uma vez a cada 2 meses, a gente faz uma sessão de terapia juntos. A gente tem uma terapeuta, a nossa Wendy Rhodes lá, que a gente copiou do Billions, né? Adoro, adorava. Inclusive, eu acho super interessante. Tem algumas empresas que tem, que eu acho maravilhoso isso. A gente faz isso há alguns anos já. Então, copiei do Billions mesmo. Eu falei, cara, vamos fazer sessão de terapia juntos, cada um faz individualmente com ela, e a gente faz uma junto a cada 2 meses, pra resolver as pequenas coisinhas, que, cara, nem é um problema, mas que vai acumulando e pode ser que te faça tomar decisões piores porque você tá com alguma coisa engasgada ali, sabe? Isso permite que a gente tenha uma sociedade boa até então e eu espero que longeva. Isso é inteligência a longo prazo também, né? Incrível. Infelizmente vai ter que terminar. Tem que sair correndo. Thales, obrigada por estar aqui comemorando com a gente. A gente espera em 2 anos, né, Bebel? Daqui a 2 anos. É o único Power que passou 2 vezes. Né? Não, a gente vai fazer nosso 3 em 3, a gente faz nosso plano de 3 em 3 e aí vai colocar você ali nos checks. Tá? Vamos fazer isso até 3 anos. Que a empresa dele cresceu X tanto. A gente põe a sua meta dentro do nosso Vai ser um prazer. Obrigada por hoje. Obrigado, meninas. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até a próxima. Até breve. Beijo. Beijo.